Olá amigos, vamos ao nosso vídeo de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 30 de abril, encerramento do mês. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, é só você clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado. E por falar na parte de aprendizado, domingo, às 19 horas, farei a última live ali da série do novo ciclo da Bolsa, comentando sobre o cenário da nossa Bolsa, comentando como buscar ali se posicionar nos ativos mais relevantes para cima por meio da análise técnica. Então acompanhe de perto e segunda-feira tem a abertura das inscrições do curso Invista Melhor usando análise técnica. Vamos então aqui para a análise de hoje, onde a gente vai falar sobre o Ibov, depois mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, CEMIG 4, CSMG 3, BRDT 3, BBDC 4, RADL 3, Azul 4, BRKM 5 e Via Varejo, VBR 3. Começando pelo Ibov, Ibov caiu agora, puxou para baixo, principalmente aí na parte da tarde, pegar o gráfico 60 minutos. Ó. A última hora de pregão para o Ibov foi tristeza, né? Vamos dizer assim, 0,55% aqui. Isso é porque chegou a estar num ponto importante aqui, foi lá embaixo. Então, dentro do que aconteceu aqui no Ibovespa, olhando para o gráfico diário, perdeu a mínima ali, gerou um sinal de alta, veio aqui para baixo. O viés, então, ficou mais do que de baixa. Terminou a semana perdendo a mínima lá da semana passada, 119,203. Consequentemente, cria-se aqui um cenáriozinho de ter aqui um processo de correção, aqui no diário podendo vir mais para baixo. E pegando até um gráfico de 2 dias... O que é isso, Dalton, esse gráfico de 2 dias? É cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa 2 pregões. Que aí dá para ver um movimento mais limpo aqui para cima. Pegando todo esse movimento limpo e colocando os números do Fibonacci, está dentro de um processo de correção que já dura aqui alguns dias, alguns candles, 1, 2, 3, 4, então são basicamente aí uns 8 pregões. E aqui teve todo um movimento de subida. Qual o suporte mais próximo aqui? Primeiramente, pela média, está aqui em cima, basicamente. Então, um ponto que pode parar a queda e voltar a subir. Mas o ponto mais relevante seria na faixa ali dos 117,630, onde tem a média, o Fibonacci, retração de 38,2%. E o outro ponto mais relevante, 50% de retração, 116,320, que aqui eu tenho um topo lá na casa dos 116,550. Enfim, essa seria a região mais relevante. Então o Ibov ainda pode ter algo aqui para baixo, mas ainda mantendo seu viés de alta, que foi o que aconteceu aqui. Apesar do sinalzinho de topo no gráfico semanal, a gente teve aqui o Ibov fechando em alta no mês de 1,94%. Então o Ibov está dentro de uma sinalização positiva, que eu vou comentar mais sobre essa questão do cenário do Ibovespa. Vou comentar mais sobre o cenário do Ibovespa na análise que eu costumo fazer quando há um fechamento do mês. Devo divulgar essa análise já no final de semana, amanhã ou no máximo no domingo, falando a respeito, provavelmente amanhã, falando a respeito do que esperar para a nossa bolsa no mês de maio, falando de estatísticas do mês de maio, falando, enfim, do cenário que nós temos atualmente, que seria o caminho mais provável. Então confira também aqui o que vai ser publicado no canal, aqui no meu canal no YouTube no final de semana. Lembrando, é só se inscrever aqui abaixo no botão inscreva-se. Então temos um fundo ascendente, mantendo aí um viés mais positivo, mas no curto prazo, gerando um viés mais negativo aqui agora. Depois dessa lateralização, veio aqui para baixo, não é algo ainda, no meu modo de ver, tão relevante para baixo, mas o que aponta nesse momento é para os próximos suportes, no curtíssimo a curto prazo, e podendo trazer oportunidade mais adiante aqui de algumas operações. Seguindo então para falar do mini índice, do mini dólar, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em qualquer ativo que eu passar, e principalmente na questão de aprendizado, fique à vontade para deixar um joinha, agradeço demais. Indo aqui para o gráfico de 60 minutos, dá para perceber que a gente tinha até falado isso aqui sobre a questão do pivô de baixo, se abrisse, viesse aqui perder essa mínima, tendência de baixa, lateralizou o dia todo, mas olha onde lateralizou. Olha o fechamento do pregão de ontem. Bateu lá, bate na média, tenta, não consegue vir para cima, o mercado cansou de tentar vir para cima, é como se tivesse assim, a leitura fosse tentou subir, fraqueza para subir,
Compradores ficaram cansados de tentar fazer o preço subir, os vendedores empurrando aqui para baixo, e aí perdeu força de vez, entregou, vamos dizer assim, entregou o jogo, gera pivô de baixo, gera sinalização para baixo aqui nessa última hora de pregão, ou seja, o mercado fechou e ainda está caindo mais. Então, nesse momento, o cenário vai ficando para a segunda-feira para se buscar a operação na ponta vendedora de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda se for topo descendente. E o mercado só volta a ficar um pouco mais relevante para compra se tiver uma abertura muito forte para cima dessa região aqui, principalmente, que era o nível de suporte que ficou um bom tempo hoje funcionando como suporte, lateralizado aqui, ó, aqui na casa dos 119,680. Acima desse patamar dá para se buscar a operação de compra, mas também dá para olhar para a compra se gerar sinalização de alta para cima, fundo ascendente para cima no mínimo ali dos 119,200. Vou botar num gráfico de 10 minutos só para dizer, 119,200 aqui mais para baixo, mas a média teria que vir mais para baixo, já abre caindo, depois volta a subir e passa a gerar fundo ascendente acima dos 119,200 e a média também tem que estar já abaixo do preço para aumentar a chance de ter algo para cima, tentando pegar no movimento até a região lá dos fundos anteriores. De maneira geral, foco em buscar a operação de venda de day trade, após correção aqui desse movimento de queda. No dólar, o dia de hoje foi de forte alta de 1,94, então o dólar hoje já no M21, né, na questão do vencimento, novo contrato, batendo em cima do nível de suporte, gerou ali uma sinalização positiva. E a resistência, o desafio mais importante nesse momento para o dólar fica lá por volta dos 5.495, 5.500, que é onde está a média móvel de 13 períodos, né? 5.495 até 5.510, região aí de desafio para o dólar nesse atual movimento de subida. Mas depois de um longo movimento de baixa, em batendo um nível importante de preço, volta a ter uma força compradora bem relevante, um pequeno bom de alta. Eu já tinha comentado ontem, superação da máxima do pregão anterior, foco em compra. Voltou para cima desse nível aqui, até falei hoje no giro dos futuros aqui dentro do aplicativo DV Invest, foco em buscar a operação de compra, gráfico de 10, de 5 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, foco em compra. E para o próximo pregão, para segunda-feira, está aqui de lado, se ficar abriu subindo, que está ainda dentro de uma sinalização positiva nessa última hora de pregão, superando a máxima que no anterior, abriu subindo, fica mais para compra, fundo ascendente, principalmente fundo ascendente, abriu subindo, fundo ascendente para cima de um nível de resistência aqui agora que pode funcionar depois como suporte, que é um fundo ascendente, compra de day trade. Fundo ascendente é o pivô de alta em cima desse patamar, mas principalmente fundo ascendente para cima da região no mínimo de 5.448,5. Abriu caindo, perdeu aqui essa região, dá até para monitorar uma venda ali no gráfico de 5 minutos ou 10 minutos para baixo dos 443, tentando pegar um movimento de queda até essa região de suporte, sem exigir muito para baixo no primeiro momento. Então o foco seria um pouco maior para a ponta comprador. Agora, se o mercado resolve fazer algo assim, ó, abriu caindo lá segunda-feira, reverteu completamente a expectativa de subida, abre forte, vem para baixo dos patamares, começa a gerar sinalizações de baixa abaixo desse nível de preço, melhor ainda para trabalhar na ponta vendedora, nível de preço esse na casa dos 425. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou estabilidade, então está aqui de lado, a média de maior periodicidade já está ficando aqui horizontal, isso é um indício de indefinição, e o semanal ficando ali respeitando mais uma vez a média móvel exponencial de 3 períodos. Para quem segue comprado na ação, tem a chance de colocar o stop ou abaixo da mínima dessa semana, em 23,09, que seria basicamente aqui, ó, ou abaixo da mínima desse ponto aqui, que é abaixo da mínima da semana passada. São os dois níveis para quem está comprado pelo gráfico semanal. Semana aí menos 0,3% para Petro, e no mês a ação terminou em alta de 1,29%. Ainda está dentro de uma sinalização positiva no termo de fundo ascendente. Mas esse fundo ascendente terminou respeitando a zona de resistência aqui anterior. Então ainda continua ali travado na região dos R$ 24,13, por volta de R$ 24,13 a R$ 24,25. Não conseguiu fechar acima, que seria um bom sinal se conseguisse fechar acima. Mas está dentro de um sinal aí positivo ainda a PTR4. Então vai ser importante para a ação. Quem está comprado aí no swing trade, dá para colocar o stop aqui ou aqui, tentando pegar algo para cima,
com alguma sinalização de alta, teria que romper tudo isso aqui para cima para aumentar a probabilidade de subida do preço desse ativo. Vale 3 hoje gerou a sinalização de saída para quem estava comprado no swing trade, comentado até pela manhã no radar do mercado aqui, que acontece todos os dias às 10h45. Movimento de subida, tendência de alta, mas se oscilar abaixo desse patamar, muda a direção do movimento, aumenta a probabilidade de se ter um movimento para baixo ou mesmo lateral. Movimento de queda, ação voltando para provavelmente testar alguns níveis de suporte, como 108,67 e média móvel em 107,97, com esse gapzinho aqui de corpo principalmente 107,99. Enfim, aqui ó, 107,97, 107,99, R$108 arredondando é um nível de suporte importante, e ela anula a tendência dela de alta caso aconteça um retorno do preço para baixo desta mínima. Aí perde a tendência de alta de curto prazo nesse ativo. Por enquanto não vejo alternativa de compra de imediato de swing trade nessa ação. Terminou a semana gerando um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima dessa semana reforça um pouco mais de ter uma correção desse movimento aqui de subida. Correção de uma tendência de alta, a gente está falando de ter um movimento de queda ou mesmo um movimento lateral. A gente que eu digo, eu estou falando isso, né? CEMIG 4. Seguimos na ponta compradora. 1, 2, 3 candles. Próximo pregão, provavelmente trabalhando com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 3,75, que é acima do nosso preço de entrada. Então stop seria um stop de proteção de lucro. Vamos ver se ela consegue fazer isso aqui a partir do próximo pregão, a CEMIG 4. Então ação dentro da tendência de alta de curto prazo, mas vai ser importante ela poder gerar aí algo mais relevante aqui para cima, para mantermos a nossa posição comprada. Outro ativo que a gente tem posição comprada, CSMG3, terminou aí na mínima do dia, devolvendo, inclusive fechando para baixo do topo que tinha fechado acima ontem, então sinal negativo. 1, 2, 3 candles, stop de proteção de lucro. A tendência aqui, tanto para CEMIG 4 como para CSMG3, reposiciona o stop para baixo da mínima do pregão de hoje. Isso vai ser comunicado aqui dentro do aplicativo DV Invest, aí se você tiver, seja no seu Android, seja no seu iOS, você vai receber isso no seu celular, essa comunicação, e também, lógico, que você pode acessar o aplicativo e receber essas notificações através do navegador, bastando acessar app.daltonvieira.com. Outra ação, BRDT3, que a gente está posicionado, terminou em queda de 1,05%, também outra que pode trabalhar com stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 22,28, seria stop mesmo, não stop de proteção. Stop em cima desse papel, abaixo da mínima de hoje é um provável ponto aí de reposicionamento de stop. A outra ação, BBDC4, que fechou o pregão de hoje ali com leve alta, 0,34%, mas essa alta aqui segue ainda sem um ganho de força real. Observe aqui, fechou forte para cima, fechou forte para baixo e aí voltou para baixo do topo anterior. Tentou voltar para cima dessa região aqui de 23,92, não conseguiu, ficou ali entre a média. Então um cenário um pouco mais de indefinição no curtíssimo prazo, mas sem um sinal ainda de baixa ou de mudança de tendência, seja aqui no gráfico diário ou no gráfico semanal. Quem está posicionado pelo gráfico semanal pode trabalhar com stop falando de position trade, abaixo da mínima dessa semana, lá na casa dos 23,29. Que é basicamente colocar aqui assim, ó, no stop da operação aqui embaixo. No gráfico diário você tem a opção de comprou esse rompimento, 1, 2, 3 candles, stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem está pelo diário no curto prazo nessa ação. Próximo ativo, RADL3, teve um bom desempenho no pregão de hoje, uma boa alta de 3,99, enfim, 4%. Conseguiu fechar acima dessa região aqui, pelo menos do ponto mais testado, faixa de preço mais testada, e tem um único teste aqui que ela terminou respeitando no fechamento, mas está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. E para os próximos pregões, o semanal tentando sair de uma bagunça que está aqui, uma resistência forte, fechou bem acima, um candle de alta. É um ativo que, se ocorrer sinalizações de alta lá na próxima semana, seja pelo G60 ou pelo gráfico diário, fundo ascendente ou pivô de alta, pelo menos para cima de um patamar aqui de R$ 25,75, vai ficar mais para se buscar a operação de compra na
Raia Drogasil. Azul 4, queda acentuada. Enquanto o Raia Drogasil teve um bom desempenho, aqui foi um mau desempenho, 4,2% de queda. Respeitou a resistência aqui dessa máxima, aqui desse topo, bateu lá. Para quem estava comprado, já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles aqui do movimento de subida testando resistência, perdeu a mínima desse candle, um sinal de saída de uma posição comprada. Queda forte, 4,2%, fechamento para baixo das médias. Oportunidade de compra, Dalton, eu não vejo não. O caminho mais provável seria buscar essa região aqui. De maneira geral, para compra em cima de Azul 4, o ideal é que ela aconteça sinalizações de entrada alta, fundo, pivô, acima dos R$40. Do jeito que fez aqui, caminho mais provável para o suporte ali na faixa dos 37,44 a 36,63. Braskem, BRKM5, queda também mais acentuada hoje, 6,9, é um ativo que permanece dentro da tendência de alta, dá até para falar assim que a tendência gera um sinalzinho de reversão, de ter uma correção um pouquinho maior se perder essa mínima aqui. Dalton, já dá para comprar Braskem, está batendo na média, eu ainda não efetuaria essa compra, porque olha o tamanho do movimento de alta no gráfico semanal, candle ali de indefinição, com a sombra maior aqui na parte superior, reforçando um pouco mais que no fechamento da semana os vendedores começaram a mostrar suas patas, né? Os ursos começaram a mostrar suas patas. Então, a perda da mínima dessa semana aqui, que foi 50,99, cria uma sinalização, gera uma sinalização para se ter um movimento de baixa no semanal, um movimento lateral, que deteriora de imediato já buscar uma compra em cima dessa ação. Então ainda não consigo ver a entrada aqui, a não ser que fique aqui, ó, ficou de lado, respeitando a média e depois faz um pivô de alta. Ou seja, uma correção maior no tempo devido à longa movimentação para cima da Braskem. E Via Varejo, VVR3, ação que está afundando aí 2,23% no pregão de hoje, segue dentro de um viés mais de baixa, perdeu a mínima do fundo anterior com um candle grande de baixa, volta para baixo dessa região, tentou até voltar aqui em 2 pregões para cima dessa faixa aqui de preço, mas não conseguiu. Não conseguiu voltar para cima dessa região aqui, ó. De maneira geral, não vejo oportunidade de compra. Se fosse para arriscar qualquer compra contra a tendência aqui do gráfico diário, é aqui mais perto ali da região de R$11,45 a R$11,32. De que forma? Vem aqui, vai, bate lá e gera a superação da máxima do candle anterior, tentando pegar um movimento de subida até uma região na faixa ali dos 12,30. É o que daria para fazer em termos de arriscar a compra no papel que está gerando um sinal bem ruim no semanal, bem ruim mesmo. Terminou a semana gerando uma queda de 9,83%, um engolfo de baixa no gráfico semanal, encobrindo 1, 2, 3 candles, até quase 4 aqui. A abertura desse aqui é 11,95, o fechamento foi 11,83, então 4 candles, 4 corpos dos candles anteriores. E um dos pontos que reforçam um sinal mais negativo em cima de um papel no engolfo de baixa, no padrão de reversão dos candles, nesse engolfo é quando você encobre vários corpos anteriores. Quanto maior o número de corpos que você encobriu, candles anteriores, né, esses corpos aqui pequenos, e ainda eles sendo pequenos, reforça a chance de queda no papel. Então, o caminho mais provável, enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso aqui, primeiro, não entraria comprando objetivamente falando, e o caminho mais provável seria vir para perder a mínima lá em 10,95, que seria um stop para quem está posicionado até pelo gráfico mensal nessa ação. Essa semana já gerou sinal de saída de gráfico diário, de gráfico semanal, não seria um ativo que eu estaria comprado nesse momento. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, lembrando que provavelmente amanhã, pela manhã, eu disponibilizarei a nova carteira perspectiva para o mês de maio. Além disso, um vídeo aí falando sobre o resultado da carteira nesse mês e também falando sobre a questão de estatística, né, da carteira, e também um vídeo sobre o que esperar para a nossa bolsa no mês de maio. Tentando ajudar de alguma forma, colaborar de alguma forma, compartilhar minha opinião e ver se isso te ajuda de alguma forma. Carteira perspectiva fica dentro do aplicativo DV Invest. Hoje é o último dia aí do kit exclusivo Moleskine,
caneta e deskpad personalizado, deskpad de 90 por 30 de couro da DV Invest. Aproveite e nos encontraremos aqui amanhã com mais um dia aí de trabalho. Dia 1º, né? 1º de maio, né? Dia de trabalho, então vamos trabalhar. Abraço a todos vocês. Até mais.